e aí eu acho que fica mais claro. Tá? Não vou me alongar também muito. Então, nós vamos começar pela Débora Butrucci. Tá? A Débora, ela é preservadora audiovisual e pesquisadora, doutora recentíssima, acabou de tirar o seu doutorado que acabou de sair do forno na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, uma pesquisa justamente sobre a restauração de filmes no Brasil e o impacto, né, da incorporação da tecnologia digital, e também é atual presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Então, por favor, Débora, você tem aí cerca de 15 minutos, tá, para começar a sua fala, para fazer a sua fala, e muito obrigado. Também agradeço aos nossos outros dois convidados. Você pode começar, Débora. Obrigado. Obrigada, Arthur. Eu agradeço pelo convite. Saúdo os colegas presentes, Larissa e Roberto. Prazer estar aqui com vocês. E, ao mesmo tempo, que eu acho super importante, né, e quero ressaltar a absoluta relevância da gente manter esse assunto em foco, eu também gostaria de expressar a minha indignação, né, de ainda termos que estar conversando nestes termos, né, nestes termos de crise, nesses termos de grave crise que a Cinemateca Brasileira enfrenta, né? Como o Arthur colocou, já se completaram mais de 4 meses da retomada da administração da instituição e até agora muito pouco foi feito, né? A instituição ela continua sem o seu corpo técnico de funcionários especializados, o que é bastante grave, né? E a Cinemateca é o maior arquivo audiovisual do Brasil e um dos maiores da América Latina. E neste ano, inclusive, ela completa 74 anos a partir do marco histórico, né, de sua fundação. Infelizmente, a gente atualmente não tem muitos motivos para comemoração. Eu vou apresentar brevissimamente a BPA para contextualizar, né, de que lugar eu estou falando. A BPA é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, é uma associação civil de caráter cultural, técnico e científico que tem por finalidade estimular a conscientização e promover o interesse público pela salvaguarda e acesso ao patrimônio audiovisual brasileiro. Ela foi criada em 2008 e entre os mais de 100 filiados estão profissionais ligados aos mais variados aspectos da preservação audiovisual no Brasil, e pesquisadores, técnicos e estudantes. Nós somos uma associação de profissionais, inclusive vários ex-funcionários da Cinemateca Brasileira são membros da associação. Nós reunimos técnicos de todo o Brasil, de diversos tipos de arquivos audiovisuais e instituições. E a Cinemateca Brasileira sempre foi uma instituição que buscamos nos manter bem próximos, pois entendemos a absoluta importância da instituição e buscamos contribuir para a disseminação dessa consciência, dessa importância. Apesar da crise da Cinemateca Brasileira ter ampliado o debate sobre as múltiplas atividades relacionadas à preservação audiovisual, ainda existe muita confusão sobre em que consiste, de fato, o ato de preservar e qual é a importância de uma instituição de memória como uma cinemateca. Portanto, o que o professor Arthur me pediu e também, né, a partir da minha própria experiência, minha trajetória, o que eu vou trazer hoje aqui para o debate é a especificidade desse tipo de instituição, especificamente uma do porte da Cinemateca Brasileira. E também o grande risco que estamos correndo com a grave crise atual, talvez a maior de sua história, sobretudo por estar sem seu corpo técnico, que é altamente especializado, para manter os cuidados adequados e necessários em relação ao imenso e valioso acervo salvaguardado pela instituição. É importante ressaltar que, apesar de cuidarmos de milhões de artefatos audiovisuais, a Cinemateca, por exemplo, ela possui mais de 250 mil rolos de filmes em diferentes suportes e 1 bilhão de documentos relacionados ao audiovisual. Nós somos uma comunidade relativamente pequena de profissionais, mas muito aguerrida. Mas isso, de certa forma, acaba transparecendo, né, a conscientização e a importância que a sociedade como um todo, e especificamente, né, o setor audiovisual dá à preservação, né? Tantos artefatos e tantos materiais em uma comunidade relativamente muito pequena, né, comparada com o tamanho e a importância dos acervos que a gente tem que cuidar. É importante termos em mente o que significa preservar.
Eu geralmente trago essa definição aqui, algumas pessoas já devem ter ouvido eu falar, mas eu acho muito importante a gente trazer essa definição para ficar bem claro, né, o que significaria preservação audiovisual. Eu vou ler, porque ela é bem extensa. Preservação audiovisual é o conjunto dos procedimentos, técnicas e práticas necessários para a manutenção da integridade do documento audiovisual, em seus variados suportes, e a garantia permanente da possibilidade de sua experiência intelectual. Ou seja, nada está preservado, mas em processo permanente de preservação. A preservação engloba uma série de atividades, dentre elas a prospecção e a coleta, a catalogação, a conservação, a duplicação, a migração de suporte, a restauração, a reconstrução dos materiais, quando necessário, a recriação das condições de apresentação, a documentação, a difusão e o acesso, além da pesquisa e a reunião de informações para realizar adequadamente todas essas atividades. Essa definição ela foi elaborada através da reunião de várias conceituações de alguns importantes profissionais da área. E acredito que atualmente é que melhor dá conta dos diversos aspectos que integram a atividade de preservação. É importante trazer essa definição porque algumas questões a gente sente que sempre retornam ao debate. Por exemplo, que preservar e difundir seriam ações antagônicas, que digitalizar é preservar, né? Aquela velha frase que a gente sempre escuta: ué, mas você não digitalizou ainda seu acervo? Por que a gente não coloca, né, o acervo da Cinemateca Brasileira, por exemplo, na nuvem e está tudo resolvido? Porque não é bem assim, né? A operação é bastante complexa e envolve muitas etapas e muito trabalho. Eu trago aqui uma citação do Ray Edmondson. Ray Edmondson, ele tem um livro que é um livro básico, né? E muito interessante, eu vou deixar o link aqui depois, que é um livro que se chama Arquivística Audiovisual, Filosofia e Princípios. É um livro que faz uma introdução do assunto e inclusive, o indico para quem quer ter um contato, né? Iniciar um contato com a área, porque também ele é uma leitura muito prazerosa. Eu vou citar aqui o que ele fala em relação ao digital. Abre aspas. Os formatos digitais não estão simplesmente substituindo os formatos analógicos. A equação é mais complexa e ambos precisam ter um futuro. Todas as previsões tecnológicas devem ser encaradas com ceticismo. O único guia seguro é a experiência acumulada. É improvável que exista algum formato definitivo. Fecha aspas. Tanto que a gente sabe que arquivos com muitos recursos, eles retornam o que eles podem, mesmo as obras nativas digitais, ou seja, as obras criadas digitalmente para a película fotoquímica, pois acredita-se ser o suporte mais seguro. A preservação é uma tarefa de manutenção que jamais termina. O material nunca está preservado, mas ele está sempre em processo de preservação. Contudo, a preservação nunca é um fim em si. Sem o objetivo do acesso, ela não faria o menor sentido. Muitas cinematecas não têm a felicidade de ter salas de exibição. E a Cinemateca Brasileira ela tem 2 salas, super bem equipadas, com todos os formatos de exibição, da película ao digital, além daquela tela maravilhosa na área externa. Os locais de exibição são sempre muito importantes em uma cinemateca, pois é com a difusão do seu acervo e do acervo que se encontra depositado nestas instituições que se consegue oferecer de volta à sociedade uma parte significativa do trabalho, muitas vezes invisível, realizado cotidianamente, que é o de conservação dos materiais. Seja inspecionando, limpando, fazendo reparos manuais ou duplicando e reproduzindo. Para tudo isso, é necessário uma equipe técnica especializada, pois cada material demanda cuidados bem específicos. E um dos principais fatores para a preservação dos materiais a longo prazo é a estabilidade, tanto dos parâmetros de temperatura e umidade dos depósitos, quanto no seu visionamento periódico. É por isso que uma crise como a que está acontecendo agora, ela pode ser tão maléfica. Embora pareça um relativo curto espaço de tempo, por uma instituição como a Cinemateca Brasileira, isso pode ser decisivo, né? E causar grandes estragos que a gente só vai conseguir sentir no futuro. Os materiais nitrato, inclusive, que se encontram em depósito separado do restante dos outros materiais, sem climatização artificial, justamente para evitar qualquer tipo de curto-circuito, né, ou algo do tipo, ele precisa de revisão em períodos determinados, para liberar os gases que são formados dentro dos estojos.
É apontado que possivelmente um dos motivos do último incêndio que ocorreu na Cinemateca, no depósito dos filmes em nitrato em 2016, numa outra crise iniciada em 2013, foi justamente a falta de revisão dos materiais. Antes, eu vou mostrar para vocês, justamente que eu acho muito didático, um vídeo sobre materiais em nitrato. Eu gostaria de ressaltar que a Cinemateca Brasileira é a única instituição da América Latina que possui um laboratório de restauração com capacidade para processar materiais tanto em preto e branco quanto em cores. Aliás, processamento de materiais em película está se tornando uma raridade em todo o mundo. E é um grande privilégio a gente ter um laboratório com esses recursos em uma instituição pública brasileira. Então, a gente tem ouro nas mãos e a gente sabe o quanto o tempo pode fazer mal para esse tipo de instituição, porque todos os equipamentos eles são muito sensíveis e mesmo que eles estejam resguardados, né, em sua integridade, eles precisam ser ligados para que aconteça, enfim, mesmo quando que nada de mal aconteça de fato, eles precisam ser ligados, né? Porque o simples fato deles não estarem funcionando, de não estarem sendo ligados, pode ocasionar danos a esse tipo de equipamento, que tem um custo altíssimo. Então, eu trouxe esse tipo... eu acho importante a gente trazer esse tipo de aspecto, porque uma crise ela envolve todos esses tipos de coisa, né? São os materiais que estão sem monitoramento específico, né, cotidiano, que é necessário, são os equipamentos que não estão tendo seu funcionamento, que estão tendo seu funcionamento prejudicado de alguma forma, né? É toda a infraestrutura que é comprometida e, consequentemente, todos os materiais, né, super valiosos, seu conteúdo, enfim, todas as evidências históricas que esses materiais carregam, tudo isso, de certa forma, está comprometido por conta dessa crise, né? E eu vou mostrar, esse vídeo que eu vou mostrar agora, que é um vídeo bem curtinho, que eu acho muito didático, ele foi feito pelos ex-funcionários da Cinemateca Brasileira, é um vídeo excelente, sobre justamente os filmes de nitrato de celulose, que foi um suporte que foi utilizado para a confecção de películas até 1950. A Cinemateca Brasileira é o arquivo que concentra quase a totalidade dos materiais em nitrato que sobreviveram desse período, né, do cinema brasileiro. Então, a gente está diante, né, de uma raridade, né, de materiais raríssimos e super valiosos. E esse vídeo ele exemplifica muito bem a importância do trabalho de conservação e o risco que a gente está correndo sem a presença de um corpo técnico especializado na instituição. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês enxergam? Vocês estão vendo? O nitrato de celulose foi inventado em 1846 e foi utilizado principalmente como material explosivo. Uma de suas propriedades é a de se esticar em longas tiras, o que deu origem às películas para cinema e fotografia por volta da década de 1880 e 1890, sendo produzidas em nitrato até os anos de 1950, quando foram substituídas pelo acetato de celulose. Como película, o nitrato de celulose perdeu suas características explosivas, mas não sua inflamabilidade e pode pegar fogo espontaneamente sem estímulos externos. Vários acervos de cinema e fotografia se perderam ao longo da história e muitas tragédias aconteceram por causa da autocombustão do nitrato. Filmes como Cinema Paradiso e Bastardos Inglórios fazem referência a isso, em perspectivas diferentes. O que causa a autocombustão é a deterioração do nitrato, quando ele começa a envelhecer e perder suas propriedades. Nesse processo, ele exala ácido nítrico. O acúmulo desse ácido pode fazer com que ele comece a pegar fogo. Fatores que influenciam nisso são as altas umidades e temperaturas que aceleram a degradação do nitrato. E bem, moramos no Brasil, em um ano especialmente quente. Quanto tempo ele dura? Não se sabe.
Há um site que calcula a probabilidade de acordo com as condições de guarda. Temos aí por volta de 150 anos de história. Boa parte das películas do final do século XIX não sobreviveram. Vão sobreviver? Se quisermos que sim, é essencial a revisão periódica das películas de nitrato, para dispersar a concentração de ácido nítrico e evitar a sua autocombustão. Este é um trabalho infindável e que precisa ser feito cotidianamente se não quisermos perder o que sobrou do primeiro cinema brasileiro. Acho que é isso. Só para finalizar, que eu acho que meu tempo tá acabando, esse vídeo também eu achei importante trazer, porque uma pessoa do governo disse que o nitrato dura 300 anos, né? A gente tem alguns testes de envelhecimento acelerado que são feitos na área, e o que se elocubra é que se pode... alguns testes, né, confirmaram que pode durar até 500 anos, mas tem um pequeno e importantíssimo detalhe: ele dura 500 anos se ele for armazenado e cuidado da maneira correta, né? Com um corpo técnico especializado e recursos, né? As instituições funcionando adequadamente. Então, é importante a gente ressaltar isso, né? Que o filme e os materiais audiovisuais, eles precisam de cuidados e cuidados muito específicos. E tudo isso que eu disse, eu queria ressaltar que tudo isso envolve muito trabalho de muita gente, muitos recursos foram investidos ao longo de muitos anos. Foram conquistas árduas que devem ser celebradas e mantidas de uma maneira devida, com a Cinemateca Brasileira funcionando. Então, é absolutamente urgente que a situação atual se resolva o quanto antes, ou nós poderemos pagar um preço muito, muito caro, que é o apagamento da nossa memória audiovisual e parte de quem nós somos, né? Acho que a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, é isso que eu queria trazer para vocês agora. Obrigada. Muito obrigado, Débora. Eu vou passar a palavra agora à Larissa, mas antes fazer uma apresentação da Larissa Domingos de Sá, que é servidora federal, integrante da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental no Ministério da Economia, graduada em Direito pela USP e pós-graduada em Políticas Públicas de Cultura pela UNB, Universidade de Brasília. Larissa, então, a palavra está com você. Muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Você está sem o microfone, Larissa. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Só faltou acrescentar que eu trabalhei na Cinemateca por 10 anos, né? Então, eu mesmo esqueci de colocar isso. Desculpa, eu ia citar isso e me passou. Desculpa, verdade. Imagina, que é isso. Nem eu coloquei, né? Então, assim, eu preparei aqui uma colinha com uma brevíssima evolução institucional da Cinemateca, mas eu vou me concentrar mais em analisar um pouquinho esse modelo de OS, né, que está sendo proposto, e também a evolução desse modelo, porque o Arthur me falou, né, que existem muitas dúvidas aí nessa questão, né, o que seria a OS, como é que ela atua, e realmente a gente tem visto uma certa mudança do papel da OS, né? Então, eu começo aqui recuperando um pouco a origem da Cinemateca, né? Todo mundo sabe, a Cinemateca tem uma origem privada, e ela, em 84, ela passa para o setor público. Esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, essa passagem, que eu acho que a partir daí a gente tem o início de uma série de questões que vão ficando em aberto e que elas repercutem até hoje, né? Essa passagem se dá por meio de uma escritura pública em que a totalidade dos bens, né, que compunham a então Fundação Cinemateca Brasileira Privada, ela passa para o poder público. Só que, assim, a gente não tem, a partir disso, um mecanismo ideal que seria uma lei
de criação da Cinemateca Brasileira, né? Por que eu falo isso? Porque nessa escritura, uma série de questões foram determinadas em relação a uma certa independência, uma certa autonomia que a Cinemateca deveria ter, né? Mas isso é colocado na escritura, esses bens são absorvidos pelo poder público, e isso não é formalizado por meio de uma lei. E órgão público a gente cria por lei, né? É importante enfatizar também que o marco legal era outro, é o marco legal anterior à Constituição de 88, porque isso se passa em 84, e realmente eu não conheço as especificidades desse marco legal anterior a 88, tá? Então, assim, hoje a gente teria que ter uma lei, inclusive para absorver essas condicionantes que foram colocados, né? E por que eu coloco isso? Porque a gente vai ver uma contradição no locus institucional que a Cinemateca ocupa e esse desejo dos fundadores de manterem algumas condicionalidades, né, para a Cinemateca. Por exemplo, a questão da autonomia, né? E isso vai ter repercussão até hoje. Então, assim, se houvesse uma lei, se houvesse essa questão dessas cláusulas estabelecidas, talvez o percurso institucional da Cinemateca tivesse sido outro, né? No momento atual, depois dela ter sido incorporada à Fundação Pro Memória, depois dela ter tido todo esse percurso que eu não vou detalhar aqui, porque não é objetivo, nem tem tempo, né, para isso, enfim, ela ficou até no âmbito do IPHAN, sempre na administração indireta, né? Porque existe uma diferença entre a administração indireta e a administração direta, no que se refere principalmente à questão de uma maior ou menor autonomia. Autonomia completa não existe, isso na administração pública você não vai ter, né? Mesmo, por exemplo, nas autarquias e nas fundações, sempre vai existir algum grau de ingerência política, isso é inevitável, né? Até nas agências, que é uma figura também que foi importada do direito norte-americano e foi assemelhada às nossas autarquias, o próprio presidente é indicado pelo presidente da República, né? E vai ser submetido a uma sabatina no Congresso. Então, assim, é sempre bom a gente não perder isso de vista, mas eu retorno para essa questão. O que a gente sente nesse primeiro momento é que aquele arcabouço que foi pensado para uma instituição privada, ele não teve essa adaptação para a Cinemateca órgão público, né? Não tem como você fazer essa transposição de uma forma sem que haja adaptação. É necessária essa adaptação não foi feita na época. No momento atual, e desde 2003, qual que é a situação da Cinemateca? A Cinemateca é uma coordenação geral de uma secretaria que compunha o antigo Ministério da Cultura, que hoje também foi reduzido à condição de secretaria, uma secretaria especial, né? E depois de um certo percalço também, por todo o ano passado, essa Secretaria Especial de Cultura foi alocada no Ministério do Turismo, né? O que é uma coordenação geral? É um nível extremamente cotidiano, rotineiro de organograma, tá? É uma parte de uma secretaria, né? Eu costumo brincar dizendo que em Brasília a gente tem coordenações gerais que ocupam uma sala, às vezes ocupam uma mesa. Então, assim, é um nível muito reduzido hierárquico, né? E isso foi o que coube à Cinemateca desde 2003, quando ela ingressa na administração direta. Bem, não é preciso enfatizar novamente que essa condição da Cinemateca como coordenação geral é muito incompatível com qualquer pleito de autonomia que seja feito, né? Com qualquer pleito de independência que seja feito. É realmente ela está submetida ao secretário, o secretário está submetido ao ministro, no momento não é nem ministro. O cargo do dirigente é um cargo comissionado. Em lei, ele é determinado de livre nomeação e exoneração pelo ministro da área, tá? Então, eu lembro muito quando teve aquela comoção em 2013, que a Marta Suplicy destituiu o então gestor da Cinemateca, mas, na realidade,
ela simplesmente estava destituindo um cargo comissionado, né? Legalmente não havia nenhum impedimento contra isso, né? Por conta dessa questão, aonde a Cinemateca está, onde ela se coloca na administração pública, não tem como a gente analisar a situação dela sem analisar esse quadro maior, né? Por conta de todas essas questões, há muitos anos se discutia a questão da OS. A gestão da Cinemateca pode mudar, se ela se tornar uma OS, ela pode ter mais liberdade de atuação, etc, etc e tal. Aí a gente faz outra arqueologia e volta no governo Fernando Henrique para ver esse quadro em que as OS foram criadas, né? A gente tem que lembrar que lá no governo Fernando Henrique, com a criação do Ministério era um Ministério de Reforma do Estado, inclusive, né? Qual que era o pensamento? Vamos reduzir o tamanho do Estado, né? O Estado está à beira da falência, o Estado não tem mais orçamento, o Estado precisa ser mais enxuto. Então, tudo que não for um locus exclusivamente de atuação estatal, a gente pode passar para a iniciativa privada porque ela faz melhor do que o Estado, né? E havia também, por conta principalmente da atuação da primeira-dama, da então primeira-dama, a Ruth Cardoso, uma ênfase muito grande nas parcerias com o terceiro setor, né? Porque ela estava à testa daquele conselho do Comunidade Solidária, né? E essa participação com o terceiro setor, ela foi meio que inovada, né? Foi uma nova maneira de você lidar com a sociedade. As questões do controle social também passaram a aflorar, então a sociedade teria que estar mais ativa em relação às políticas públicas, teria que ter maior participação, etc. e tal. Então, nesse contexto, a gente tem a criação da Lei das OS, que é a Lei 9637 de 98. E, como eu falei, essa lei ela foi sendo aperfeiçoada, digamos assim, e existe um decreto super recente, que é de 2017, decreto 9.190, que inclusive estabelece o Programa Nacional de Publicização, que a gente fala assim, passou para iniciativa privada e privatização. Na realidade, a gente tem esse conceito de publicização, que é quando a gente chama o terceiro setor para auxiliar o Estado, né? Que é bem aquela noção que existia com a Comunidade Solidária e no governo FHC, né? A criação de conselhos e tudo, e isso só vai se aperfeiçoar no governo PT que se seguiu, né? Essa questão da participação social. E por que eu digo isso? Porque a organização social, nesse seu início, nessa sua concepção, ela pressupõe a participação social, ela pressupõe que a sociedade esteja ali, né, junto, fiscalizando. Por quê? Porque os mecanismos de fiscalização de atuação da OS, eles não são os mesmos que existem para a administração direta. Na administração direta, a gente tem a atuação da CGU, muito forte, né? A atuação dos tribunais de contas, e que vem só se aperfeiçoando ao longo dos anos, né? Dos governos petistas para cá, a gente vê um fortalecimento muito grande dos mecanismos de controle na administração pública e desses órgãos de controle. As OS não estão submetidas diretamente a esses órgãos, como está a administração direta e a administração pública em geral. Idealmente, elas estariam submetidas ao controle social da população por meio da composição dos seus conselhos, né? Porque a lei que eu citei, ela determina como as OS devem ser estruturadas, como deve ser a organização interna delas e, inclusive, a composição do conselho, né, das OS. Uma questão que eu vi nesses debates que aconteceram sobre a Cinemateca seria a reedição, a formalização, digamos, do Conselho da Cinemateca Brasileira, agora que ela viraria OS. A gente tem que prestar atenção no seguinte, o conselho que é previsto é o conselho da OS, não o conselho da Cinemateca. Então, a OS que for escolhida
para gerar a para fazer a gestão da Cinemateca, ela sim, ela vai ter um conselho que é regulamentado por lei, a composição é determinada por lei, mas a Cinemateca, órgão público, não terá um conselho. E aí eu venho de novo com a questão dessa evolução das OSs, né? Quando a gente tem a edição da lei das OSs, a intenção era você desafetar o órgão público, e este órgão público ou passaria a ser gerido por uma OS, ou ele mesmo se tornaria OS. E a lei tem 2 exemplos claros, inclusive são anexos da própria lei, que, ao mesmo tempo que regulamenta a questão das OSs, extingue 2 órgãos públicos da época. Quais eram? A Fundação Roquete Pinto e o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Eu fui lembrada dele agora, porque eu não me lembrava desse caso de OS, né? Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que na época era ligado ao CNPq. Na mesma lei de OSs, né, a mesma lei que cria esse sistema, extingue esses órgãos e determina que eles serão geridos por OS no futuro. O que acontece? A Fundação Roquete Pinto, depois de extinta, ela mesma se torna uma OS. Né? Ela mesma vai se tornar uma OS e, recentemente, ela vai fazer parte da história da Cinemateca, né? Mas eu não abordarei essa questão. Atualmente, a gente tem apenas 4 exemplos de órgãos federais que se tornaram OSs eles mesmos, né? A gente tem, além dos 2 que eu citei, o caso da RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que não é bem um órgão, é uma instituição em rede, e o Instituto de Matemática, ele estava aqui, eu tinha colocado, é o Instituto de Matemática Aplicada, se eu não me engano, INPA, né? Que parece que é uma organização muito conceituada na área em que atua. Eram órgãos públicos, foram extintos como órgão público e se tornaram OSs. Esse não é o caso da Cinemateca. Quando houve uma fala de um membro do governo que diz que a Cinemateca ia voltar para a esfera pública, a Cinemateca nunca saiu da esfera pública. Né? Para um órgão, assim como um órgão, para ser criado precisa de lei, o órgão, para deixar de existir, também precisa de lei. Isso nunca aconteceu com a Cinemateca. A Cinemateca, simplesmente, em algum momento, ela saiu do organograma do Ministério da Cultura. Mas isso não é sinônimo, né, de dizer que não, a Cinemateca não é mais um órgão público, agora virou OS. Não, a Cinemateca é um órgão público, continua um órgão público, a despeito de ser gerida por OS. E esse é o ponto interessante que eu queria trazer. Na concepção, a lei das OSs previa isso. Vamos diminuir o Estado, vamos diminuir o número de órgãos públicos, eles deixam de ser órgãos públicos, eles vão ser extintos ou eles se tornam organizações sociais do terceiro setor. Hoje, não é isso que está acontecendo. E, inclusive, nos âmbitos dos estados, dos municípios, o que acontece? O poder público faz um chamamento público, que não é licitação, é uma concorrência, mas não se confunde com licitação. Entidades que estejam interessadas em gerir aquele órgão se candidatam a um processo de escolha, e aí o órgão, que continua público, passa a ser gerido por uma instituição privada por meio de um contrato de gestão. E é importante ressaltar que essa gestão privada, ela não tem fins lucrativos, né, como instituição do terceiro setor. Então, qualquer recurso que ela obtiver é para ser investido no próprio órgão. Né? Mas, geralmente, o que acontece? Elas continuam ligadas ao setor público, porque elas continuam recebendo dotação orçamentária, né? Apesar delas terem uma maior capacidade de arrecadação de recursos. Então, elas podem fazer parcerias com outros entes, elas podem entrar em esquemas de mecenato, de lei de patrocínio. Nessa questão de ter essa maior flexibilidade orçamentária, é que é uma das, digamos, vantagens que se vê, não é? Em passar a gestão para uma OS. Né?
As outras vantagens, contratação de pessoal, porque a gente sabe que no setor público a contratação de pessoal tem que se dar por meio de concurso público, ou então por meio de nomeação para cargos comissionados, que são de nomeação, como eu falei, do ministro de Estado, né, de livre nomeação e exoneração. E as OS não, elas podem contratar via CLT, elas podem contratar prestadores de serviços, né? Elas têm uma maior liberdade. E também o mecanismo de compra, né? As OS, por lei e por entendimento do Supremo Tribunal Federal, elas não têm que seguir a 8666, que é a lei de licitações. Elas têm um mecanismo de compra que é determinado pela legislação, que envolve um processo de escolha simples de fornecedores, né? Elenca alguns fornecedores, vê melhor preço, melhores condições, mas assim, não é a 8666, que realmente é um mecanismo muito pesado, muito exigente, muito burocrático, né? Então, a gente vê que aquele discurso inicial da época do Fernando Henrique, de que vamos diminuir o tamanho do Estado, vamos extinguir os órgãos públicos e a iniciativa privada toca, né, o que não é necessário que o Estado acompanhe, mudou, né? Hoje, a justificativa para a OS é maior facilidade de gestão, né, de contratação de pessoal e de compras, né? Basicamente, essas são as justificativas que o Estado dá. Então, assim, voltando lá para aquele início, né, para aqueles desejos iniciais dos fundadores da Cinemateca de que ela tivesse uma grande autonomia, de que ela tivesse uma maior independência do poder público, a OS, ela não é digamos, a salvação total, né? Seria assim se a Cinemateca, órgão público, fosse extinta, né? E ela fosse recriada no âmbito privado, ela mesma sendo a OS, né? Então, a própria Cinemateca, órgão público, se tornaria uma organização social, né? Que poderia ou não contratar com o ministério ao qual tivesse sido vinculada, né? Então, é muito diferente da situação atual, em que a Cinemateca continua como órgão público e ela vai ser gerida por uma OS, né? Vai continuar recebendo dotação orçamentária, apenas a prestação de contas da OS é mais facilitada, né? Porque, como eu falei, não está submetida àqueles critérios de CGU, etc. e tal. O que não impede que, conforme a lei determina, os balanços financeiros, o plano de execução orçamentária, tudo isso tem que ser publicado em Diário Oficial, né? Então, assim, quando a gente, né, vê essa questão, OS a salvação, calma, né? Vamos ver que não é bem assim, né? E lembrando que quando você tem um órgão que está inserido na administração pública, o pleito por qualquer tipo de autonomia e independência também é inatingível, né? Porque, como eu falei, você está dentro de uma estrutura, e lembrando que na administração pública a gente tem princípios que são de impessoalidade, de transparência, então você não consegue particularizar a situação de um órgão, né? A Cinemateca, porque a Cinemateca ela deve ter mais autonomia. Se você vai conceder uma autonomia maior para uma coordenação geral, você vai ter que conceder a mesma autonomia para todas as outras coordenações gerais que fazem parte do governo federal, e elas são milhares, né? Então, a gente tem que ponderar esse debate com esse tipo de informação, né? Como eu falei, essa lei de OS, ela recentemente teve esse aperfeiçoamento por meio do decreto que institui o Programa Nacional de Publicização. Então, não é privatização, é publicização, porque a gente conta com a participação social. E mais recentemente ainda, o ano passado, houve uma portaria que regulamentou esse decreto, que estabelece aquele estudo prévio, que até um membro do governo recentemente falou, que é o estágio em que está o processo de chamamento público da Cinemateca. Foi feito um estudo de publicização, né? Esse estudo é determinado por essa portaria,
porque agora o governo federal voltou a entender que a gestão por OS é algo que deve ser incentivado. Então, a gente teve aquela iniciativa do Fernando Henrique em relação às OS. Durante os governos do PT, isso ficou meio que congelado, porque o PT tinha uma outra visão da atuação do Estado, e agora isso volta. Então, o Ministério da Economia já se posicionou, dizendo que sim, que eles querem implementar esse modelo de OS, expandindo para o setor público como um todo, né? E por isso esse estudo de publicização, que tem que ser prévio a qualquer iniciativa que qualquer ministério pretenda de adoção desse modelo. E é um estudo que leva em conta as justificativas. Por que você quer transferir para a iniciativa privada? Relação custo-benefício, projeção de questões com a mão de obra, porque a gente sabe que os concursos públicos agora estão restritos e estarão por um bom tempo, né? Então, é um estudo técnico que deve proceder. Eu estou acabando de ver aqui uma questão de reincorporação da Cinemateca. Como eu falei, a Cinemateca nunca deixou de ser um órgão público, né? Então, não há esta questão de reincorporação. A Cinemateca é órgão público, ela continua dentro da União, tá? Para você ter reincorporação, o órgão precisa ser desincorporado ou desafetado, e isso só acontece por lei. Isso nunca aconteceu com a Cinemateca, ela nunca deixou de ser órgão público, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, então me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Eu não sei se eu estourei o tempo, provavelmente sim, mas peço desculpas antecipadamente. Obrigado, Larissa, muito obrigado. Então, vamos partir para o nosso último convidado, que é o cineasta Roberto Gurvitz. Roberto tem uma larga trajetória como diretor do cinema brasileiro, realizou, entre outros filmes significativos do nosso cinema, Braços Cruzados, Máquinas Paradas, Feliz Ano Velho, Jogo Subterrâneo. Também foi diretor de episódios da série Carandiru, Outras Histórias, e trabalhou nos últimos anos também na preservação de filmes do diretor Hector Babenco. Roberto, eu peço então que você tome a palavra e muito obrigado. Boa tarde. Só uma pequena correção, eu só trabalhei no restauro do Pichote. Fiz a supervisão artística do restauro do Pichote. Restaurei meus 2 outros filmes, o Jogo Subterrâneo e o Feliz Ano Velho. Então, assim, minha experiência com os filmes do Hector se restringe ao Pichote. Primeiro, queria agradecer o convite do professor Arthur Autran e da Universidade Federal de São Carlos. É um grande prazer estar aqui, ao lado da Débora e da Larissa. Ambas fizeram exposições, para mim, muito interessantes. Aprendi coisas aqui hoje. Em relação à administração pública, foi uma aula, Larissa. Foi muito interessante essa exposição que você fez sobre a questão das OS. Eu só gostaria, antes de começar, de fazer um breve parênteses em relação ao que você coloca, que é o seguinte: nas negociações que nós temos feito, porque nesse momento eu estou com a roupa de ativista, certo? Eu sou cineasta, mas já faz um tempo que vesti o uniforme de ativista pela Cinemateca Brasileira, e nas conversações que a gente tem tido, inclusive a Débora faz parte do Fórum Paulo Emílio, a BPA, né? A Débora representa a BPA, temos a Cinemateca Acesa e a Cinemateca Livre, a Cinemateca Viva, desculpa, não é que compõe as associações de moradores da região da Cinemateca, que é muito importante. Mas nas negociações que nós temos tido com o Hélio Ferraz, que foi a pessoa designada para essas negociações pela Secretaria Especial de Cultura e pela Secretaria do Audiovisual, as nossas bandeiras têm sido a questão de respeitar as salvaguardas que estão no documento de doação. E, consultando advogados, os advogados dizem, apesar dessas questões que você colocou, que são, vamos dizer, você conhece bem mais do que eu, e
está muito bem fundamentado por você, existe a questão de ter que respeitar, quando você faz uma doação, o governo federal precisa respeitar os itens que constam de uma doação. O governo não pode simplesmente passar por cima dessa questão. Então, em relação à OS, sim, ela vai ter um conselho administrativo dela, certo? Vai ter um conselho administrativo que é dela, que vai ser composto pelo governo e os membros da OS, e vai haver um conselho consultivo, um conselho deliberativo nos moldes que existia na época da Cinemateca Brasileira. Então, eu acho que as negociações que nós temos tido caminham para um modelo híbrido. Isso é interessante, né? Este conselho deliberativo ele vai ser composto está em discussão a sua composição. Há 10 dias atrás a gente teve um debate sobre isso, uma pequena discussão sobre isso, mas, enfim, ela está em discussão e ela ainda vai ser discutida, ela não está solucionada, né? Nesse momento, toda a nossa mobilização é para que a Cinemateca reabra e saia da situação de crise, de risco, de grande risco em que ela se encontra, como bem colocou a Débora. Então, assim, nós estamos nesse momento numa luta para tirar a Cinemateca da situação de risco. Isso é o mais importante nesse momento. As outras questões, o chamamento que está sendo feito, né, que está no fim, esse processo de publicização, isso virá logo mais. Mas, assim, nós queremos que até o final desse ano, isso seria muito importante, agora com esse infarte do secretário especial de Cultura, e com a mudança de ministro, eu espero que isso não sejam empecilhos para que se realize o organograma previsto, o cronograma previsto, não o organograma, o cronograma previsto, tá certo? Então, só queria fazer esse parênteses, que é muito importante, e é isso aí. Vou começar um pouco agora. O Arthur falou para mim: Roberto, eu queria que você reconstituísse o Calvário, o Calvário da Cinemateca Brasileira no ano de 2020, né? Então, a pedido do Arthur, né, eu vou começar desenhando essa lamentável linha do tempo que a Cinemateca atravessou e que absolutamente não começa no ano de 2020 e nem sequer no desgoverno Bolsonaro, que só contribuiu para agravar essa situação. A lista de maldades cometidas contra a Cinemateca Brasileira começa em 2013, quando a ministra Marta Suplicy interveio na instituição, destituindo o seu diretor e dissolvendo o seu conselho consultivo. É verdade, como disse a Larissa, que ela teria direito de fazer isso, porque é um cargo comissionado, mas absolutamente essa atitude não foi precedida de um diálogo com os setores interessados na Cinemateca Brasileira, tá certo? Ela foi uma atitude politicamente, para um governo progressista, extremamente condenável, totalmente antidemocrática, né? Se ela legalmente estava coberta, não estava coberta politicamente, né? Então, isso é importante que se diga, né? Que foi uma atitude lamentável, e a partir dessa espécie de intervenção que foi feita, intervenção legal, diga-se de passagem, segundo a Larissa, seguiram-se os diretores inexpressivos e incompetentes. Ao longo de 3 anos, a Cinemateca passou de cerca de 200 funcionários para pouco mais de 50. Tá certo? Funcionários esses que, como bem disse a Débora, foram fruto de investimentos do Estado. E não só funcionários, como equipamentos de ponta que estão lá na Cinemateca, são fruto de investimento do Estado brasileiro, da União. Tá certo? Então, passou-se a uma espiral que foi caminhando para o inferno, que logo causou o bastante noticiado incêndio nos depósitos de filmes de nitrato de celulose, passíveis de entrar em combustão, caso não monitorados, como a gente bem assistiu aqui à explicação.
O governo Temer, que teve um breve momento de esperança para a Cinemateca na curta gestão do João Batista de Andrade, revelou a sua verdadeira face com a gestão do Sérgio Saleitão, inimigo declarado do cinema brasileiro e que segue fazendo estragos na gestão Dória aqui em São Paulo. Esse mesmo Sérgio Saleitão decidiu que a Cinemateca deveria ser gerida por uma OS. É verdade que essa discussão sobre a OS já vinha sendo feita no interior da Cinemateca há muito tempo. Por exemplo, em 2008, o Carlos Magalhães já era favorável, por exemplo, à adoção de uma OS, né? Mas o Sérgio Saleitão, então, declarou-se favorável, dentro do espírito que a Larissa muito bem desenhou, e foi feito um chamamento. Nesse chamamento, com o argumento inacreditável de que a OS, formada pela SAC, não tinha currículo, formada pela Sociedade Amigos da Cinemateca, não tinha experiência, não tinha escolhido, foi escolhida a ACERP, Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que só tinha a mesma experiência de programas educativos, né? A ACERP não tinha a menor ideia do que seria gerir uma cinemateca, né? Ela não poderia, inclusive, este contrato com a Cinemateca, com a ACERP, para que gerisse a Cinemateca, foi um contrato questionável do ponto de vista legal, porque a ACERP já tinha um contrato de prestação de serviços com o governo, já tinha um convênio como OS com o governo, e não poderia ter outro. Isso faz parte, se eu não me engano, da legislação. Então, o que foi feito? Foi feita uma gambiarra jurídica, para não dizer picaretagem, com a conivência do Sérgio Saleitão e da Roquete Pinto, e foi feito um aditivo ao contrato-mãe com o Ministério da Educação e Cultura, naquele momento. Ou seja, a Cinemateca passou a ser um aditivo de um contrato que nada, absolutamente nada, tinha a ver com ela. Certo? Mas uma fundação que produz programas educativos, usa materiais de arquivo e os vende ao governo, teria muito a ver na Cinemateca e seu gigantesco acervo. Tá certo? Quer dizer, o interesse da ACERP no acervo da Cinemateca era óbvio, estava dado, pela própria atividade que ela exercia. Daí que a gente entende por que ela lutou tanto para ser a OS da Cinemateca Brasileira, que geriria a Cinemateca Brasileira. A gestão da ACERP, a primeira OS a dirigir a Cinemateca, foi desastrosa em todos os sentidos. Assumiu com uma atitude agressiva com a comunidade cinematográfica, querendo cobrar por serviços antes gratuitos, sem qualquer negociação com as entidades cinematográficas. Não retomou o conselho consultivo e, em 1 ano e 8 meses, mudou simplesmente 3 vezes de superintendente geral. Durante o governo Bolsonaro, a ACERP chegou a anunciar com um patético post nas redes sociais um ciclo de filmes sobre o Exército Brasileiro, que acabou não se realizando mais por incompetência do que por qualquer outra coisa. Tudo ia aos trancos e barrancos, até que o presidente Bolsonaro desliga-se do PSL, o partido que o levou ao poder, e há uma cisão nas hostes bolsonaristas. Muita gente é expulsa ou sai do governo. A turma da Roquete Pinto foi de roldão. E assim, em dezembro de 2019, o olavista Weintraub decide não renovar o contrato-mãe com a ACERP e o aditivo que previa mais 1 ano de gestão na Cinemateca foi para a lata do lixo. Aliás, o seu destino ideal. Defenestrada a ACERP, acusou o governo federal de só lhe repassar a metade do orçamento previsto para 2019 e, por isso, estaria se desdobrando para pagar as contas de luz, água, manutenção, equipamentos, brigada anti-incêndio, vigilância e o salário dos funcionários, em sua maioria esmagadora, pejotizados ou uberizados, numa expressão mais recente. A ACERP buscou permanecer na Cinemateca durante todo o primeiro semestre de 2020, mesmo sem contrato, e, por isso, sem direito a receber um tostão
dos 12 milhões e meio de dotação previstos para 2020. Em abril deste ano, os funcionários da Cinemateca entraram em greve por estarem trabalhando sem nada a receber. A Cinemateca já havia fechado as portas em função da pandemia. E mesmo em greve, os funcionários fizeram o trabalho heróico de manter o acervo monitorado até o dia 7 de agosto, quando a Secretaria do Audiovisual retomou as chaves da Cinemateca. Hélio Ferraz, secretário substituto do Audiovisual, afirmou na ocasião que em uma semana daria início ao chamamento para uma nova OS, que deveria estar encerrada em outubro desse mesmo ano. Mas, vindo da iniciativa privada, o Hélio Ferraz não levou em conta o tempo que leva a fazer os estudos de publicização e a confusão a lentidão de toda a burocracia e da negociação com os outros ministérios, no caso da economia. Não é preciso dizer que o chamamento sequer foi publicizado e nós já estamos em dezembro de 2020. De qualquer forma, Hélio Ferraz se mostrou uma pessoa aberta ao diálogo, coisa raríssima nesse governo. É fato que nós estamos em conversação até o momento com Hélio Ferraz. Tal diálogo vem se mantendo e eu considero algo da maior importância, pois não acredito que uma solução para a Cinemateca surja de um embate puro e simples. Não acredito que venha desse embate. A disposição do Hélio Ferraz, ainda na entrega das chaves, se manifestou quando, frente a nossas demandas por uma solução emergencial, ele mesmo propôs que a SAC fizesse um plano de trabalho emergencial, recontratando os funcionários especializados para a manutenção do acervo e o apresentasse à Secretaria do Audiovisual. Ainda na retomada das chaves, o próprio Hélio Ferraz declarou que a Cinemateca não voltaria à administração direta por parte do governo, que era uma coisa que estava se cogitando naquele momento, muita gente falava. Ou seja, o governo não colocaria um tostão na Cinemateca, que deveria ser gerida por uma OS. Tá certo? Assim, pode falar, Larissa, você tem alguma... Fala. Não, eu só acho engraçado o argumento dele, porque a gente sabe que a OS recebe dotação orçamentária do governo. Mas então, não direto, mas não via direto. Sim, por meio do contrato de gestão. Não, mas não direta para a Cinemateca. É dinheiro orçamentário na rubrica que vem por meio de contrato de gestão, mas é dinheiro do governo, né? Por isso que eu achei é dinheiro do governo. Talvez eu não tenha explicitado bem. Que o governo não poderia colocar dinheiro diretamente na Cinemateca Brasileira. Teria que passar por uma ele não queria fazer a dotação direta. Isso, exatamente. Eu entendi que o governo nunca mais ia colocar dinheiro na Cinemateca. Não, é isso. Talvez eu não fui claro, desculpa. Bom, então, assim, com essa ideia de um convênio a ser feito com a SAC, para um trabalho temporário na Cinemateca até que a OS fosse escolhida, né? Fomos atrás de recursos, né? E assim o vereador, para a SAC, porque o governo disse que não colocaria dinheiro na SAC. Não colocaria. Poderia colocar numa OS que viesse a gerir a Cinemateca. Assim, o vereador Gilberto Natalini capitaneou uma campanha entre os vereadores paulistas para que destinassem parte de suas emendas para a Sociedade Amigos da Cinemateca e colheu R$630 mil para que esse trabalho, com a recontratação dos ex-funcionários da Cinemateca, garantisse a segurança do acervo até que viesse uma nova OS. As emendas municipais foram prontamente aprovadas pela SPCine, mas em outubro, o governo federal alegou que, em função de uma lei que proíbe repasse entre diferentes poderes em ano eleitoral, tal aporte foi descartado. O fato é que essa lei só se aplica se for um repasse do governo federal para um estadual ou municipal, mas não ao contrário. Está na cara que o governo não aceitaria recursos que tiveram aprovação do governo Bruno Covas, aliado de João Dória. Covas, aliás, em julho, em jogada claramente eleitoreira, resolveu dizer que assumiria a Cinemateca
e foi até Brasília falar com o secretário do governo Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, o general. Uma transferência da Cinemateca para o município, além de não ser desejável, se arrastaria por mais de um ano. Não tiraria a Cinemateca da situação em que ela se encontra. E, com isso, Covas deu um tiro no pé dos vereadores e suas emendas doadas. No último mês e meio, viemos assistindo a uma série de adiamentos da celebração do convênio com a SAC, que lhe permitiria contratar ex-funcionários especializados para garantir o que eu já lhe disse, né? A segurança do acervo, que é o nosso grande objetivo. Nós queremos que a Cinemateca reabra e esse acervo seja devidamente vigiado, né, e mantido. O secretário no último mês, apesar desse anúncio, né, e para somar-se esse anúncio, quer dizer, eu fiz uma colinha aqui porque é muitos dados. O secretário do Audiovisual, Bruno Cortes, chegou até a anunciar, há uns 10 dias atrás, o convênio, mas parece que foi na tentativa de abafar uma excelente matéria veiculada pela Globo News e outros jornais da Globo, onde se questionava até onde iria a incúria deste governo. Com os últimos acontecimentos, saída do ministro, infarte do secretário especial de Cultura, corremos o risco inaceitável de passar este ano sem qualquer solução. Eu só gostaria de completar a incumbência feita pelo Arthur. Tenho tempo ainda, Arthur? Posso completar? Bom, então, agora eu vou falar do movimento político, né? Em função de toda essa linha do tempo que foi desenhada, para que todos tenham uma certa noção, a APACE, o grupo de trabalho da APACE, eu pertenço à Associação Paulista de Cineastas, foi criado um grupo de trabalho por volta de 2014, quando estava aquela confusão criada com a intervenção da Marta Suplicy. Nós criamos um grupo que se debruçaria sobre a questão da Cinemateca. Criamos esse grupo, viemos acompanhando, pouco se podia fazer, porque também, naquele momento, até as pessoas da Cinemateca eram fechadas, não abriam informações para a comunidade cinematográfica, então muito pouco o grupo de trabalho pôde fazer. Existia aquela ameaça do TCU sobre a Sociedade de Amigos da Cinemateca, que finalmente se comprovou totalmente absurda, né? Mas o fato é que nosso grupo começa a ganhar maior impulso, o grupo de trabalho da Cinemateca, que vem desde 2013, ganha maior impulso a partir do incêndio no depósito de nitrato, né? E com o momento em que a SERP assume a Cinemateca Brasileira, porque até então nós participávamos, conversávamos com os diversos superintendentes, mas eram pessoas inexpressivas, nada podiam fazer, diziam que a Cinemateca não tinha dinheiro, enfim, foi um período pantanoso da Cinemateca Brasileira, né? Era um pântano em que nada saía do lugar, tudo dava errado e não tinha uma gestão de fato. A Cinemateca ficou Deus dará nesse período todo, né? E quando assume a OS, né, um pouco antes o João Batista tentou trazer recursos para a Cinemateca, que não recebia nada desde 2013, praticamente nada. O João Batista de Andrade, diga-se, temos que reconhecer, conseguiu alguns projetos para que entrasse algum dinheiro na Cinemateca para que pudesse ser mantido alguns funcionários e a manutenção pudesse ser feita naquele momento. Isso foi mais ou menos em 2017, 2016, eu acho, ou 2017, agora estou fazendo confusão, não me recordo direito. O fato é que quando a SERP assume, a APACE começa um diálogo constante com seus diversos supervisores, né? Desde a Cristina Economides, que assume batendo em cima da mesa e declarando que os preços seriam os preços do serviço. Eu mesmo precisava retirar um filme para fazer um restauro, eles queriam, para a retirada, me cobrar R$3.000 só para retirar o negativo, né? Para vocês terem uma ideia dos absurdos assim, que foram feitos.
Então, assim, os produtores, no começo eu me coloquei como uma espécie de produtor realizador. Não tinha, apesar da minha ligação umbilical com a Cinemateca desde o meu começo como cineclubista, eu não tinha muita consciência, sabe, do que era uma cinemateca, de como funcionava. Eu acho que durante esses anos todos, os cineastas, né, que estavam meio distante, uma parte dos cineastas que estava meio distante da Cinemateca, se aproximou dessa questão e percebeu como ela é fundamental, né? Eu acho que no próprio fórum, né, quando nos aproximamos da BPA e de outros setores, a gente foi percebendo a importância da preservação, né, para as pessoas, como é importante dentro da ecologia do cinema você ter uma cinemateca, né? Então, eu acho que esse processo todo de mobilização foi nos conscientizando da necessidade fundamental da Cinemateca. Mas o fato é que, com a ASERP, os nossos diálogos sempre se davam no sentido de que aquela instituição deveria ser aberta à comunidade cinematográfica e até à sociedade civil, como era com o Conselho, né? A gente não sabia nada do que acontecia na Cinemateca Brasileira. E não conseguimos um diálogo efetivo com nenhum dos superintendentes. Talvez o último, Roberto Barbeiro, foi o que mais nos ouviu, porém não teve tempo de realizar nada, né? E nem sei se realizaria, em função da composição da própria SERP, né? Do tipo de pessoa que estava comandando a SERP e do tipo de atitude que havia dessas instituições. Então, assim, nosso trabalho começa efetivamente por volta de 2016, né? Viemos, o nosso grupo de trabalho da Cinemateca veio acompanhando todos os acontecimentos. Em 2019, escrevemos um documento grande para o Roberto Barbeiro, com uma série de reivindicações. A principal era de que a Cinemateca voltasse a se abrir à comunidade cinematográfica, que a gente tinha direito de saber o que estava acontecendo lá dentro, né? Queríamos ser escutados, queríamos participar de tudo que estava acontecendo na Cinemateca Brasileira, mas logo no final de 2019, Roberto, como eu disse... Roberto, vou pedir para você tentar fechar para a gente poder... Agora. Obrigado, vou obrigado. Agora. Vou acabar agora, desculpa. Eu pensei que eu perdi a noção do tempo, desculpa. Mas, enfim, vou acabar rapidinho, gente. Então, em 2020, né, com a terra arrasada que se revelou em fevereiro de 2020, nós ficamos pensando o que fazer e em junho, no dia 4 de junho desse ano, nós fizemos um ato em plena pandemia, presencial, organizado pela APACE, pelo GT da APACE, o SOS Cinemateca APACE. Nós fizemos um ato presencial com assinatura, onde foi lido um manifesto com assinaturas de pessoas de 42 entidades nacionais ligadas ao cinema e 40 entidades internacionais ligadas ao cinema, às cinematecas internacionais, inclusive a FIAF, a Cinemateca Francesa, a Cinemateca Mexicana, enfim. A partir desse momento, desse primeiro grande ato, ao que se seguiu alguns outros atos, que eu não vou descrever aqui, a Cinemateca ganhou um espaço na imprensa e na sociedade brasileira. Assim, a questão da Cinemateca passou a ser discutida nacionalmente. Hoje a Cinemateca não é desconhecida de uma boa parte da opinião pública. Eu vou dizer que é um assunto popular, mas é um assunto que hoje está na boca da opinião pública, vamos dizer, das pessoas formadoras de opinião, um pouco mais ampla. Então, eu acho que eu queria só colocar isso. Acho que não tenho mais nada essencial a dizer. Desculpe ter me alongado muito. Ok. A Débora Butrucci pediu para complementar a fala dela e depois a gente abre. Vou pedir para você complementar, então, Débora, e aí a gente abre para as questões, tá? Na verdade, não é nenhuma complementação, assim, a partir da fala da Larissa sobre a questão da OAS, que eu acho que vem à tona uma questão que é a seguinte, né? Na teoria, a OAS parece incrível, né?
com todos os mecanismos, né, de governança, fiscalização da sociedade civil e etc. Mas a gente sabe que na prática não funciona bem assim. Então, assim, o que eu queria trazer até para iniciar aqui o debate, eu acredito que sim, a gente tem discutido isso, né? A BPA fez parte do grupo de trabalho que participou das discussões para que a Cinemateca, né, se tornasse administração VOS, né, que há bastante tempo isso, desde 2008, durante os governos do PT, né, isso foi discutido de maneira bastante detalhada e com cuidado que merecia, né, tanto que foi feito nessa pressa, de maneira atabalhoada em 2018, né, de uma maneira que eu acho que foi bastante maléfica e está tendo resultados até hoje. Então, eu acho que talvez seja importante a gente pensar que tem duas coisas no horizonte, né? Tem uma questão emergencial e urgente, que é dar conta, né, de reabrir a Cinemateca, reincorporar os funcionários especializados, mas a gente não pode deixar de ter em mente, porque eu acho que e isso eu incluo a área de preservação audiovisual, sabe? Nós, profissionais. Como se proteger de golpes no Instagram? A gente tem uma visão, talvez, a gente sofre de um pragmatismo que talvez nos impeça, até porque a gente vive em crise, né? Principalmente no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que parar para pensar que tipo de instituição a gente quer e qual seria um modelo, sabe? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. A gente, no Brasil, a gente fica sempre apagando incêndio. E isso é muito ruim, porque uma instituição de memória como uma Cinemateca, ela precisa de um planejamento de longo prazo. E eu acho que o nó da OAS está aí, sabe? A gente sabe como isso se efetiva. Por exemplo, você acabou de falar de um decreto, né, de uma portaria recentíssima, já alterando o funcionamento, né? Tem as questões das salvaguardas, que, né, no termo de doação de 84, que advogados falam que tem que ser respeitadas, só que isso, de certa forma, a legislação vigente, né, em relação à administração pública não contempla. Então, a gente fica... não, isso não contempla. Tudo, o direito ele pode ser interpretado, mas Então, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre essa questão emergencial, mas não perder de vista, né? Será que o modelo do OAS é mais adequado para uma instituição como a Cinemateca, que necessita de planejamento de longo prazo, sabe? A questão da contratação dos funcionários. A Cinemateca nunca teve um concurso público, desde 1984, sabe? É um saber que ele se consolida no tempo, sabe? Como eu tentei falar na minha apresentação. Ele se baseia numa experiência acumulada, é um saber que não é tão antigo assim, se a gente for falar de outras artes, né? O cinema está aí com 120, 124 anos, se a gente tomar como marca 1895, então é uma arte relativamente recente, então a gente se baseia numa experiência acumulada no tempo, né, de tudo que a gente vivenciou ao longo daí de mais de 100 anos. Então, a gente não pode perder de vista isso, porque a gente fica sempre apagando incêndio, algumas coisas elas acabam... Eu acho que a trajetória da Cinemateca é exemplar nesse sentido, né? A instituição ela é cometida por crises, eu acredito que nenhuma tão grave quanto a que acontece agora, definitivamente, mas são sempre jeitos e nunca algo pensado que dê esse fôlego e essa estabilidade que uma instituição como a Cinemateca merece. Então, eu acho que a gente precisa ter isso em vista, porque parece algo acessório a gente discutir isso, mas eu acho que não. Né? Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas. É a urgência e é a estabilidade que uma instituição como essa precisa. Desculpa, eu só queria complementar. E só aproveitando para responder a pergunta do Carlos Ozano aqui, em relação ao material nitrato, que ele falou que os filmes antigos que foram produzidos em nitrato estão atualmente depositados adequadamente na Cinemateca, ainda correm o risco de entrar em autocombustão? Sim, corre. Eu acho que é isso que eu tentei apresentar na minha fala, né? Os filmes eles necessitam de revisão periódica, porque os gases começam a se acumular nos estojos. Sem revisão, esses gases eles começam a se intensificar. Então, é o calor junto com a falta de revisão. E aí é uma bomba. É isso. Obrigada, Arthur. Imagina, Débora. Obrigado a você. Não tem pergunta? Alguém tem alguma pergunta da plateia? Seria muito bom que a gente tivesse perguntas da plateia. Arthur, eu podia fazer aqui uma... Arthur?
Oi? Pode. Não, Eu estava olhando o chat, desculpa, para ver se tinha alguma pergunta. Sim, Larissa? São duas coisas. Em relação às salvaguardas, é aquilo, o Gervitz falou, né, que o poder público não poderia ter desrespeitado, etc. e tal. Idealmente, não. Mas a gente tem que fazer o seguinte, tem que ter o seguinte raciocínio. O direito privado e o direito público, eles têm princípios diversos. No direito privado, você faz tudo aquilo que a lei não te proíbe de fazer. No direito público, você faz aquilo que a lei manda você fazer. Então, são duas coisas bem diferentes. Como eu falei, quando você transpõe o patrimônio da Cinemateca Brasileira, fundação privada, para o âmbito público, teria que ter havido esta adequação. Porque, assim, autonomia completa no serviço público não existe. Isso não tem como você ter autonomia. Você não tem como um órgão que recebe dinheiro público não prestar contas, fazer o que bem entende, nomear quem quer que seja. Não existe. Ele vai ter que estar submetido a uma estrutura organizacional, ele vai prestar contas, né? Então, esta adequação que a gente sente falta de ter havido uma lei que efetivamente instituísse a Cinemateca no âmbito público e que fizesse esse temperamento, porque assim, não dá para você transpor a estrutura privada para a estrutura, não tem como, né? O poder público teria que ter se atentado a isso? Teria, só que precisa ver se dentro da estrutura pública teria como acomodar a Cinemateca com todas essas salvaguardas. E algumas delas, como eu falei, são incompatíveis, né? Como que você garante autonomia plena? Não tem. Recentemente, a gente teve o caso de uma tentativa de intervenção numa agência, cujo presidente, apesar de apontado pelo presidente da República, tem mandato. E o mandato simplesmente foi cortado pelo meio. Entendeu? Então, assim, e é uma agência, eu estou falando de uma estrutura, como eu disse, é uma estrutura muito mais autônoma do que uma coordenação geral de uma secretaria no âmbito de um ministério. Então, é necessário fazer essa adequação, né? O conselho é uma ótima instância de participação social. Então, por que não pensar, já pegando carona no que a Débora falou, neste longo prazo, por que a gente não pensa em inserir a Cinemateca em algum tipo de estrutura que contemple a existência de um conselho? E aí a gente volta a falar daquele caso do IBRAM, né? O IBRAM, que é a autarquia que toma conta, digamos, né, que gerencia todo o sistema de museus federais, no seu estatuto ele prevê a atuação de sociedade de amigos, ele prevê o conselho, entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar adequar, preservar integralmente a estrutura de um órgão privado dentro de uma estrutura pública, não tem como. Tem que haver esta adequação, né? Politicamente, sim, ouvindo a comunidade. Eu não sei se é o melhor momento político para isso, né? Talvez. Né? A gente não sente muita, digamos, abertura para a participação social no atual momento, né? Mas, assim, tem que ser tentado, né? Enfim, era isso, Arthur. Obrigado, Larissa. Tem uma pergunta aqui da Belisa. Tá bom. Eu vou fazer a pergunta da Belisa, aí depois pode ser, para a gente ter alguma participação da plateia. Claro, Não sei se vocês falaram sobre isso no começo, mas poderiam detalhar qual é esse plano emergencial de reabertura da Cinemateca, né? Até que ponto esse secretário está disposto, de fato, a colaborar? Acho que o Roberto, talvez. Eu posso responder. Não, eu só queria fazer uma coisinha, falar em cima do que a Larissa falou. Eu gostaria muito de convidar aqui no ar mesmo a Larissa para fazer uma palestra para nós lá do fórum. Seria muito interessante a gente ouvir, para começar a discutir essa questão realmente da OS. Eu acho que é importante, eu acho que seria, se você topasse, a gente poderia combinar, eu convidaria pessoas da PAS também para ouvir uma palestra a respeito dessa questão, que seria muito interessante. Bom, voltando à pergunta, é o seguinte, é muito difícil da gente dizer o que vai pela cabeça de um dirigente público, né? Não dá para dizer, eles estão com boa vontade,
Isso daí é subjetivo, né? Eu percebo, sim, que há no Hélio Ferraz, que hoje é o superintendente para projetos audiovisuais da Secretaria Especial de Cultura, uma disposição para o diálogo. Eu vejo isso nele. Aliás, ele já participou até de uma live, né? Quer dizer, é uma pessoa que está disponível ao diálogo, que nesse governo, vocês hão de convir, é um milagre, né? Quer dizer, esse governo... E eu acho que a única solução para qualquer problema, né, é sempre uma solução negociada. Não existe outra forma de se encontrar uma solução. Quer dizer, bater de frente não vai levar a gente a nenhum lugar nesse momento. E a gente, de fato, nas negociações, avançou-se, não no sentido de que já foi conquistada alguma coisa, mas estávamos até esses acontecimentos dessa semana, num caminho de provável solução com a contratação temporária da SAC para uma gestão temporária da Cinemateca Brasileira com o retorno de 40 ex-funcionários. Eu acho que isso é auspicioso. Se a gente acabar esse ano com isso, eu acho que vai ser uma conquista de todo mundo que está envolvido nessa luta. Obviamente que a perfeição é uma meta, né? Como diz a música de Gilberto Gil. Né? Quer dizer, queremos mais, vamos discutir mais, vamos trabalhar mais. Mas, nesse momento, houve essa abertura. Essa abertura ela estava até 5, 6 dias atrás. Eu sei que, por exemplo, a SAC, a Sociedade de Amigos da Cinemateca, estava em diálogo com o Hélio Ferraz, que é ela que vai fazer esse trabalho. Agora, dizer que é 100% certo não existe. Não dá para dizer. Nada é certo na política. Na política, tudo é negociação. Né? É um terreno frágil. Né? Então, eu acho que assim, a minha sensação é de que caminhávamos e caminhamos ainda sem... não há nenhuma notícia objetiva, caminhamos para uma solução para essa questão que é tirar a Cinemateca da situação de emergência. Se isso ocorrer, a primeira etapa da nossa luta vai estar sendo completa. Muitas outras etapas existem pela frente, como essas, por exemplo, que a Débora colocou. Mas isso é um outro momento, não é agora. Isso, nesse momento, não dá para fazer isso nesse momento. Então, é isso. Eu não sei se respondi bem a pergunta. Não, ótimo. Só complementar que o Hélio Ferraz, na verdade, é diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais, não é de projetos, só uma correção. E a pessoa pergunta aqui exatamente no que consiste esse plano emergencial. É contratar, né, os funcionários. Existe um tempo limite, né, que esse plano pode ser executado. E, na verdade, a SAC ela não vai gerir a Cinemateca, né? Ela vai executar um plano de trabalho específico, né? Durante 3 meses, que seria o limite máximo autorizado dentro da estrutura, e seria a recontratação dos técnicos, né, do corpo técnico, para realizar a manutenção dos acervos e dos espaços de guarda. Enquanto não vem uma pergunta, só falar o que o Roberto falou, é que no momento... Tem uma, Débora, aqui, fala, mas enfim... Fala. É só a questão da gente não... Eu acho que, Roberto, enfim, a gente está junto nessa e só acho que as coisas têm que caminhar, é claro, de certa forma, claro, a emergência né, a gente atuar para reabrir a Cinemateca e dar conta da manutenção do acervo, que não se dá sem esse corpo técnico, né? Mas eu acho que a gente não pode perder de vista a discussão dessas questões, sabe? Porque, por exemplo, a gente está falando de um diálogo político, óbvio, né? Que o diálogo político ele é cheio de nuances, etc. Mas, supostamente, o Estado brasileiro é responsável pela manutenção do patrimônio audiovisual. Então, a gente não está pedindo uma benesse. A gente está falando... Claro que não. É claro que isso... Só eu terminar, isso é uma norma programática, né? Não é algo que existe uma lei específica sobre isso, mas a gente não está pedindo uma benesse, né, do Estado, é obrigação do Estado, né? E que ele cumpra com sua obrigação. A gente está vendo que está sendo a coisa mais difícil, né? O Estado não tem cumprido com
muitas obrigações, mas a gente não pode perder isso de vista. Negociação política, é claro, tem nuance, a gente avança, a gente recua, mas é algo que a gente supostamente nem deveria estar falando o óbvio, né? Infelizmente, a gente está tendo que reafirmar e bradar o óbvio, que é o Estado brasileiro precisa cuidar do patrimônio audiovisual. Principalmente porque a guarda de todo esse acervo está sob responsabilidade do Estado. Né? Nesse sentido, a Débora está totalmente certa. Eu só acho que, de jeito nenhum, afastar a discussão sobre o modelo que vai gerir a Cinemateca, mas a gente tem que ter uma dose de realismo para perceber o momento que nós estamos atravessando, mas sem afastar, porque acabo de convidar a Larissa para conversar conosco, né, lá no fórum a respeito dessa questão, que é uma questão muito importante, não para já, mas é uma questão que tem que estar no nosso horizonte, certamente, né? Saber qual é a melhor opção e lutar pela melhor opção de gestão da Cinemateca Brasileira. É isso. Tem uma pergunta no chat. Imagino que a Débora e o Roberto têm talvez mais intimidade com a pergunta, mas, claro, Larissa, fica à vontade para responder também. É do João Carlos Massarolo, que é um dos organizadores até da mesa de hoje, o professor, nosso colega na UFSCar e o coordenador do grupo de pesquisa Gêmenis. Ele colocou aqui um link, na realidade, para Henri, que é a plataforma da Cinemateca Francesa para visionamento de filmes. Né? Então, ele colocou o link aqui e ele pergunta a vocês: como vocês veem essa iniciativa da Cinemateca Francesa de exibir raridades na plataforma Henri? Pode falar, Débora, pode falar. Olha, eu adoro quando vem esse assunto da disponibilização digital dos acervos. É um assunto que tem vários aspectos que tocam diretamente no que a gente está falando, né, da responsabilidade. Posso te pedir só para complementar com uma coisa, Débora? Desculpa. Claro. Se der para falar da situação atual do BCC. Exato. É isso que eu ia linkar com isso. O BCC, que chama Banco de Conteúdos Culturais, é um projeto que a gente pode falar, de certa maneira, semelhante, né? Era um projeto de disponibilização online do acervo sob a guarda da Cinemateca Brasileira. Na verdade, esse projeto começou em 2009 e começou-se a trabalhar com acervos que eram de titularidade da Cinemateca Brasileira, que a gente sabe que a questão de direitos é outra questão super complicada, né? Que é algo que muitos arquivos, por exemplo, às vezes a maior parte do orçamento é para solucionar e clarear questões de direitos, porque os órgãos, né, um órgão como a Cinemateca Brasileira, que é um órgão público, mas ela salvaguarda acervos e coleções de titularidade pública e acervos privados, né? A maior parte, inclusive, cerca de 80% que a gente tem notícia, são de acervos privados, né? Então, a gente precisa ter essa dimensão. É claro que pressupõe algumas... existe o contrato de comodato, que regula essa relação, mas isso é algo importante a gente ter no horizonte. Tem a questão do depósito obrigatório de obras que são financiadas com dinheiro público, né, que tem por obrigação fazer o depósito do material na Cinemateca Brasileira. Mas esse tipo de iniciativa, né, que o João Carlos trouxe, disponibilizar o seu acervo online, é algo que a maior parte dos arquivos eles estão se debatendo, né, porque por conta da popularização de plataformas de streaming variadas, né, os próprios arquivos estão se questionando qual é o papel dos arquivos, né, nessa seara imensa disponibilização, né? Como os arquivos se colocam. Eu acho que, por exemplo, a Cinemateca Brasileira, com uma plataforma como o BCC, né, o Banco de Conteúdos Culturais, eu acho que a mera disponibilização não é o papel ou o papel primordial de um arquivo audiovisual, né? Principalmente um arquivo audiovisual público. Você precisa oferecer contexto, né? É uma importante ferramenta de pesquisa, a gente não tem como negar, né? E quem não está nas redes hoje em dia, de diversas maneiras, parece que não cumpre esse papel de maneira plena, principalmente em relação às novas gerações, né? Mas eu acho que a gente também, outra coisa importante que a gente não pode perder de vista, o digital ele traz embutida essa ideia de que está à mão, está de fácil acesso, né?
eu disponibilizei, né, a gente está se falando aqui, a gente pode simplesmente entrar no YouTube, pesquisar alguma coisa e disponibilizar aqui como se estivesse fácil. Isso não quer dizer que essa obra está preservada. Ela pode estar acessível, mas não quer dizer que a obra está preservada. Então, são duas coisas, como eu falei lá no início da minha fala, que acesso é primordial para a atividade de preservação. Sem acesso, a preservação não faz o menor sentido, mas é um acesso responsável, contextualizado, né, e que garanta a preservação desses materiais originais, né? Porque esse acesso ele não tem que estar disponível agora, o ano que vem, né? Um acesso responsável que eu digo é um acesso permanente, né? O ideal que a gente tem na mente quando fala de preservação é um acesso de longo prazo, é um acesso que não se esgota. A partir do momento que eu ofereço esse acesso agora, eu tenho que garantir a sobrevivência dessa obra no futuro. A questão dessas plataformas de uma instituição como a Cinemateca Francesa, que tem muitos recursos e provavelmente recursos vultosos também para a digitalização, elas conseguem publicamente, né, dar um retorno para a sociedade muito maior, né? Que aqui no Brasil a gente não consegue ter esse fôlego, né? Então, por isso que eu disse das salas de difusão, né, as salas de exibição dentro da Cinemateca como são importantes para a sociedade entender, né, que o fim, um dos fins e talvez um dos fins mais importantes é a difusão e o acesso a esse material. Então, eu acho essas plataformas super importantes, mas a gente tendo em vista que isso não pressupõe, né, essa responsabilidade em relação à preservação desses materiais originais. É algo que tem que andar, né, junto, entendeu? O Massarolo agradece aqui, Débora. Obrigado, Débora, excelente comentário. Não chegou outro pedido de comentário de vocês, de debate? Bem, a gente viu, claro, que aqueceu bastante o debate a questão do modelo de gestão da Cinemateca, né? A gente notou, foi instigante isso. Eu tive, durante muitos anos, a oportunidade de acompanhar esse debate lá na Cinemateca. Então, diante da não chegada de novas mensagens, eu pergunto, e talvez encaminhando aqui um pouco para o final, eu perguntaria a vocês, assim, não no mundo ideal, no sentido totalmente idealizado, mas diante das condições do Brasil, que modelo de gestão cada um de vocês julga que seria o mais adequado para a Cinemateca Brasileira? E eu aproveitaria e pediria para vocês também, depois que tomassem a palavra e fizessem a exposição, que se despedissem também, porque já são 5h40, né? A gente tem 2 horas previsto. Eu acho que aí fecharia bem. Porque acho que aí cada um poderia focar no que é que julga mais adequado, como modelo de gestão. Não sei se a Larissa, que ficou um pouco... Acho que eu vou começar. Pode ser? Como eu já mencionei, né, a questão do IBRAM, eu vejo a Cinemateca como um órgão de preservação. Então, tomando como base... Porque, assim, eu sempre olho para a administração federal e eu vejo o conjunto inteiro, pela minha própria formação, pelo próprio cargo que eu ocupo. Então, eu tenho essa visão de administração pública e do modelo vigente atual, né? E eu vejo a Cinemateca como um órgão de preservação. E por conta dessa questão, dela ter essa instância com a comunidade da área, esse diálogo, por ela desenvolver atividades que assim, seriam mais facilitadas, e eu penso em eventos, em festivais, seriam facilitadas pela atuação de uma sociedade de amigos, que é algo que está compreendido no Estatuto dos Museus, que está regulamentado. Então, eu acho que o locus institucional mais adequado seria esse. A gente tem sempre que levar em conta, como você falou, né, Arthur? Não tem uma coisa ideal, vai ser perfeito. Tem que fazer adequação, né? O mundo da administração pública como todo, né, não é um mundo perfeito, é um mundo possível, é um mundo que dá para a gente construir. Da política, nunca se vai escapar. A partir do momento que você está dentro de um órgão político, você vai ficar sujeito à mudança de governo, à mudança de orientação. Isso é básico, né? Se você quer se blindar contra toda ingerência política, então não se deve permanecer dentro da administração pública, né? Isso também é algo para se pensar, né? Será que cabe esse locus da Cinemateca dentro da
administração pública, né? Isso é complexo de se atingir, porque, como eu falei, em nenhum momento ela deixou de ser um órgão público. Então, para deixar de ser um órgão público, vai ter que ter lei, vai ter que ter desafetação, vai ter que ter levantamento patrimonial, enfim, né? A realidade atual diz o quê? Se a gente pegar o regimento do Ministério do Turismo, que é o que está regulando a atuação da Cinemateca no momento, o regimento do Ministério do Turismo prevê gestão por OS, né? É o que está lá agora, é o que a lei determina. E como eu falei, você na administração pública, você fica adstrito à lei mesmo. Se a lei te manda fazer, você tem que fazer. Se a lei silencia, você não pode fazer, né? É o contrário do âmbito privado. Então, assim, o que diz a lei, sempre quando você vai pensar e tomar uma decisão no setor público, é a lei que interessa, né? Porque senão o gestor é responsabilizado, né? Então, por exemplo, em relação aos conselhos, né, que o Gervitz falou que uma pessoa do Ministério prometeu que vai ser reativado o conselho. Conselho no âmbito federal a gente cria por lei. Então, se isso não acontecer, o Conselho da Cinemateca vai continuar sendo uma instância informal, né? E instância informal, ela não existe na prática, né? Parece uma coisa muito crua, muito primária, mas é assim, no poder público, no setor público, o que existe é o que está na lei. Se não está na lei, ele não tem existência real dentro da administração pública, né? Então, assim, no momento atual, a lei prevê que exista a gestão por OS, é o que está lá no estatuto atual do Ministério do Turismo. Nada impede que isso mude, né? Mas para mudar vai ter que ter um outro regimento, e enquanto isso não acontece, é válida essa discussão, né? Na minha opinião, como órgão de preservação, eu acho que a Cinemateca há muito tempo deveria estar no âmbito do IBRAM, né? E eu acho que seria aí um dos caminhos mais possíveis no momento, né? Eu queria agradecer muito aqui a participação dos meus colegas, queria agradecer o convite mais uma vez da Federal de São Carlos, do Arthur, gostei muito de participar e espero que os meus comentários não tenham sido muito chatos, mas espero ter contribuído com o debate. Obrigada, viu? Acho que, Roberto, você pode... Deixa a Débora falar que eu vou anunciar uma coisa ao final. Débora, você uau, pode... o Roberto vai fazer o grande finale. Tomara que seja uma notícia boa. Também agradeço bastante o convite. Obrigada, Arthur. Foi um prazer estar aqui com a Larissa e com o Roberto Gervitz. Em relação ao modelo, eu concordo com a Larissa. Eu sou da mesma opinião. Eu acho que... Primeiro, eu defendo que a Cinemateca Brasileira deva ser um órgão público e assim deva permanecer. Eu acho que é importante, a gente não pode... a OS, né, eu não sou uma especializada, né, nessa questão, mas tenho lido e li bastante por conta tanto da minha pesquisa quanto de todos esses debates que a gente vem participando, até para a gente se assegurar, né, do que a gente fala, né? Eu acho que tem muita confusão, às vezes, tanto em relação ao tema da preservação, quanto em relação ao modelo de gestão, porque sempre se vem com essa falácia de que a OS agiliza. Mas o que ela agiliza, reitero aqui, ela não é uma falácia, ela é uma promessa que não se cumpre, sabe? Eu acho que na teoria, isso sim, né? Pelo tudo que eu li, como a lei da OS, etc., essa parceria público-privada, mas o que a gente vê na prática é quando o dinheiro público cessa, a OS vai embora, né? A gente viu isso nos equipamentos, nas bibliotecas lá no Rio de Janeiro, né? Elas começaram a ser geridas por OS, cessou a dotação orçamentária vindo do setor público e simplesmente as bibliotecas foram fechadas. E talvez essa crise atual da Cinemateca tenha esse caráter tão grave justamente porque não tem a quantidade pequena que tinha, né, de funcionários públicos que conseguiram segurar a instituição minimamente em outras crises anteriores. Então, a gente vê que a OS ela traz supostamente muitas facilidades
E foi bom a Larissa falar da RNP, a gente tem algum contato com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, através da BPA, e talvez seja, a gente sempre chama a RNP para falar sobre como a OS pode ser bem sucedida. Talvez a RNP seja um dos poucos exemplos que a gente tem, né? O INPE eu já não conheço, mas a RNP a gente sempre convida para falar, dar esse cotejamento em relação ao que seria bom numa administração via OS. E a gente traz para o debate justamente por isso, não são posições cristalizadas, né? Como a Larissa ressaltou, existem mecanismos de governança, existem mecanismos de fiscalização, mas o que a gente vê é que, quando a dotação orçamentária pública ela cessa, a OAS, obviamente, né, tudo isso que prevê em relação a essa autossustentabilidade, na prática, não se concretiza. E o que a gente viu na Cinemateca também é que toda essa questão da autossustentabilidade, através de mecenato, através da realização de eventos, né, que devem ser eventos ou preferencialmente sejam eventos afins à instituição, né? A gente viu acontecendo vários eventos na instituição que não tinham absolutamente nada a ver com o escopo e a missão da Cinemateca, né? Então, essa questão dos eventos, os funcionários que estavam trabalhando, né, em determinadas funções técnicas também tinham que dar conta dos eventos. Então, como isso se resolve internamente dentro dessa estrutura de OS? Né? Ela prevê que você pode, né, fazer eventos, buscar autossustentabilidade, buscar recursos que sejam investidos de novo na instituição, mas como isso se efetiva na prática? Equipes são pensadas para fazer isso? Ou são os próprios funcionários técnicos das áreas específicas que acabam tendo que se desdobrar para dar conta de funções que não são as suas? Sabe? Então, eu acho que, para finalizar, dentro do escopo do IBRAM, né, que eu acho que dá conta e regula as sociedades de amigos, regula todas essas questões que trazem flexibilidade, que são necessárias para um órgão como uma cinemateca, como compra de equipamentos, questões de manutenção que precisam de celeridade. Muitas vezes, né, na administração pública, você tem que fazer licitação para comprar uma determinada peça, e isso é péssimo, dependendo, né, do tipo de equipamento que você está buscando a manutenção. Então, a gente sabe que isso facilita, mas isso também tem que estar dentro de alguns termos regulatórios, né, para isso não ser feito de maneira desregrada. Então, eu acho que dentro da estrutura do IBRAM, com todos os problemas que a administração pública tem, mas eu acho que contempla algumas questões que poderiam, né, dar a segurança que uma instituição de memória precisa, né, que é a questão do planejamento de longo prazo, né, da estabilidade, a realização de concursos, e, ao mesmo tempo, ela contempla essas questões que trazem maior celeridade a processos específicos, como de manutenção e etc. Eu acho que é isso, e agradeço mais uma vez, e é importante, que bom que a gente está debatendo isso, e a gente espera estar debatendo as questões, né, enfim, para o futuro, bem próximo, né? Que não estejamos aqui, que essa situação mude e mude com a urgência que é necessária. Obrigado, Arthur. Obrigado, Larissa. Obrigado, Roberto. Obrigado, Débora. Então, passo a palavra ao Roberto Gevitz, para que ele também coloque a perspectiva dele sobre o que foi colocado. Olha, a minha perspectiva, ela passa também pelo deslocamento da Cinemateca para o IBRAM, porque ela é eminentemente uma instituição de preservação, embora tenha uma grande importância a divulgação que ela faz. Quer dizer, eu mesmo sou produto da divulgação que a Cinemateca fez na década de 70, né? Quer dizer, eu me formei vendo filmes da Cinemateca, vendo os filmes da Cinemateca em projeções do Lázaro Segall, projetando no cineclube da minha escola. Eu ia buscar os filmes lá no barracão da Quarto Centenário. Então, eu acho que a Cinemateca, e agora com a digitalização, ela como colocada dentro da perspectiva que a Débora colocou, me parece correta, eu acho que a gente tem que continuar. A Cinemateca não pode ser só um depósito de filmes e um lugar onde o acervo fica guardado. Ele tem que voltar para a sociedade brasileira, né? Quer dizer, a sociedade é parte da nossa memória, parte da nossa identidade,
né? Tá tudo ali, são os nossos olhares ao longo do tempo, né? A maneira como nós nos víamos e como víamos o outro, né? Então, me parece muito importante que a Cinemateca continue, não se feche em si mesma em um trabalho de preservação. Ela tem 2 salas maravilhosas de projeção, uma delas modelo, né? Uma sala em que a gente coloca os filmes, vai projetar o filme quando ele acabou de sair do laboratório para ver se o filme está correto, está bacana, né? Está tecnicamente segundo os padrões, enfim. É um centro de convivência dos paulistanos, né? Que a Cinemateca tem instalações maravilhosas e as pessoas se encontram lá, frequentam aquele lugar, né? Então, a Cinemateca não pode perder essas características. Mas eu concordo que ela deva sair da Secretaria do Audiovisual, porque a Secretaria do Audiovisual é um lugar muito politizado, né? O cinema, a comunidade cinematográfica, ela é muito politizada e eu acho que a Cinemateca mereceria um lugar mais tranquilo, assim, mais distante dessas oscilações, desses conflitos, que às vezes são conflitos malucos, mas, enfim, eu acho que a Cinemateca tinha que sair desse âmbito, né? Em relação à questão da OS ou de uma gestão direta federal, eu tenho minhas dúvidas, porque eu vi algumas OS, por exemplo, a OS do NIS é fantástica, funciona muito bem, né? A OS no NIS de São Paulo. A gente tem a do MAC também, que funciona muito bem. Então, eu acho que a questão da OS na Cinemateca foi uma experiência traumática. Se a gente fosse se basear por essa experiência, eu nunca mais discutiria OS na vida. Mas existem experiências interessantes de OS. Talvez essa próxima gestão seja uma chance da gente avaliar, né, com olhos bem mais abertos do que foi feito na gestão da ASERP, seja um momento de nós avaliarmos também o processo de escolha, como vai se dar esse chamamento, né? Vamos estar de olhos bem abertos para isso, e avaliar essa experiência, né? E nesse tempo, a gente terá a oportunidade de discutir profundamente com setores mais amplos qual seria o melhor modelo para a Cinemateca brasileira. Então, essa é a minha posição. Eu gostaria de só convidar a todos aqui, vou encerrar agora, não é um grande finale, mas é apenas um chamamento, que no Festival de Brasília, no dia 15, ou seja, na próxima terça-feira, vai haver uma mesa sobre a Cinemateca Brasileira, é a mesa que vai abrir o festival, as mesas do Festival de Brasília, é uma mesa formada só por realizadores de cinema, que vai discutir, não essas questões técnicas que nós estivemos discutindo aqui, mas vai discutir o fundamento de tudo, né? Por que nós queremos tanto uma Cinemateca, né? O tema do debate vai ser Cinemateca Brasileira, Memória e Identidade. Então vão participar o Cacá Diegues, o Vladimir Carvalho, a Ana Magalhães, o Eduardo Scorel e o Aurélio Miquiles e o Silvio Tendler. Eu vou fazer a mediação. Então, convido a todos, vai ser a terça-feira às 18 horas. Acho que vai ser uma oportunidade bacana. O festival vai homenagear a Cinemateca Brasileira esse ano, né? A Cinemateca, aliás, foi homenageada já no Festival de Gramado, tem sido homenageada seguidamente. Isso mostra o nível de preocupação que a sociedade brasileira tem com a Cinemateca Brasileira e a importância que ela tem dentro da nossa sociedade. Então, muito obrigado pelo debate, foi um prazer estar aqui com a Débora e com a Larissa, aprendi bastante. Larissa, eu não vou esquecer de te convidar. E professor Arthur, muito obrigado e um abraço a todos. Bem, vamos fazer um encerramento. Então, primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao Grupo Gêmeos, né, o Grupo de Pesquisa Gêmeos, que é um grupo muito ativo aqui da UFSCar, e foi esse grupo que nos recebeu. Ele é coordenado pelo professor Dr. João Carlos Massarolo, que é meu colega no DAC. Então, agradeço ao João Massarolo por esse convite. Ao Dário Mesquita, que também é meu colega de departamento e ficou aqui capitaneando a parte técnica. Isso é fundamental nesse momento em que vivemos. O debate não é presencial, né? Então, agradeço ao Dário e aos outros componentes do grupo.
E agradecer principalmente a vocês três, né? O Roberto Gervitz, a Larissa Domingos de Sá, a Débora Butrucci, por terem disponibilizado o tempo de vocês. Eu sei que vocês têm participado de diversas atividades importantes de debates sobre a Cinemateca. Tenho visto, inclusive, vocês bastante de debates sobre a Cinemateca. Isso tem sido fundamental. Então, agradeço tanto a presença de vocês hoje aqui, quanto o trabalho que vocês têm feito, importantíssimo, de defesa da memória audiovisual brasileira. E agradeço também aos nossos... as pessoas que visionaram esse debate, que acompanharam esse debate. Foi um debate de altíssimo nível, muito instigante. Infelizmente, eu acho que a nossa travessia ainda é um pouco difícil em relação ao mínimo de estabilização da Cinemateca, mas a gente vai chegar nesse ponto. Como a questão da pandemia, que também é uma corrida de longuíssimo fundo, a questão da Cinemateca alcançar alguma estabilidade, parece que vai exigir isso da gente também, mas eu tenho uma confiança muito grande, ainda mais com todas as pessoas que estão se envolvendo nisso, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Um bom final de tarde para vocês. Até mais. Prontinho. Já saímos do Facebook. Legal, Dário. Deu certo tecnicamente? Rolou? Deu certo. Tudo. Obrigado, pessoal. Larissa já saiu? Já saiu. Obrigadão. Débora, todo mundo. Valeu, Débora. Obrigado.